Pois é, a aposentadoria aí é comum, chega a partir dos 60 anos para as mulheres, né? E dos 65 para os homens. Porque as pessoas querem, claro, né? Chegar um tempo que ela não precise mais trabalhar, que ela aposente, que ela tenha um tempo de descanso, mais tempo com a família. Porque tem trabalhador que sai de manhã, chega no final da noite, nem consegue conviver direito com a sua família, não é? Por isso querem esse tempo e é digno, né, depois de tanto tempo de trabalho. Mas a gente percebe que a cada dia as coisas se complicam um pouquinho mais. Como fazer, né, para se preparar para uma aposentadoria? É complicado, né? Tema um pouco até polêmico, mas a pessoa tem que se planejar. O primeiro caminho é o planejamento de vida, onde ela vai ver, né, qual que é o padrão de vida que ela deseja manter no futuro. E aí ela vai ter que fazer seu planejamento, né? No Brasil, às vezes, a pessoa tem uma dificuldade em fazer uma poupança, né? Então ela vai ter que ver os meios alternativos que existem para que ela consiga aí ter um rendimento no futuro que seja, assim, um rendimento que consiga, né, mantê-la. Então isso é importante. Agora, como se planejar? Como fazer isso no dia a dia, né? Porque a gente percebe, assim, que contar hoje, né, com a Previdência Social nos dias de hoje para sustentar, né, a aposentadoria pode ser uma estratégia meio arriscada, né? A gente acompanhando do jeito que está hoje, nos dias de hoje. Bastante arriscada, né? Quando surgiu a ideia da Previdência no Brasil, era um sistema muito frágil. Depois passou um tempo, Getúlio mexeu, né? E esse fator previdenciário, ele chegou com o governo FHC, que acabou fazendo modificações, onde ele acaba considerando aí o tempo de serviço, né, a idade da pessoa que vai aposentar e a expectativa de vida. Só que essa expectativa de vida, ela é dada pelo IBGE. E isso daí tem sido aí um complicador, às vezes, porque a pessoa acaba tendo que trabalhar bastante. É bom citar que existem profissões que a pessoa, se ela estiver lá com 65 anos, ela não vai ter a mesma habilidade. Vamos colocar aí um desenhista de prancheta, né? Como é que ele vai ter uma firmeza na mão com uma idade avançada? Então existem alternativas, né? Um plano de previdência privada, mas tudo isso tem que ser em função da vida e até da profissão que a pessoa tem. Ela tem que saber se vale a pena, né, depois que ela tiver o tempo de serviço, né, quanto tempo ela acredita até que também que ela vai viver, para saber se ela deve aposentar já com tempo de contribuição, né, de 30 a 35 anos, geralmente, né, entre mulheres e homens, para saber se é ideal ela aposentar. Porque às vezes a gente, no dia a dia, igual você já citou aí, a gente não tem muito essa tendência, né? Até porque, às vezes, o salário nem dá para isso, né? Para ser mais sincero. Porque está preocupado com o quê? Com os filhos, né? A educação dos filhos, enfim. Mas uma coisa que tem que ficar bem clara, né? Que às vezes as pessoas esquecem um pouquinho disso, na hora de aposentar, que o salário, a correção dele é diferente, né? Não é sobre o salário mínimo. Então, ou seja, ele vai, querendo ou não, sofrendo algumas defasagens, não é isso? Com certeza. A pessoa que aposentar até sobre o teto, ela vai acabar tendo perdas em termos aí do seu rendimento de aposentado. Por isso que é importante planejar bem, né? E saber como lidar com esse dinheiro. Está certo que para algumas pessoas, às vezes, com o avanço da idade, ela já criou os filhos, né? Então ela diminui seu custo, ela já tem uma casa própria. Então, nesses casos específicos, fica um pouquinho mais fácil dela planejar, né? Mas nós temos, em contrapartida, pessoas que ganham salário mínimo, né? E que estão no outro extremo da faixa, né? E aí é muito difícil, muitas vezes, a pessoa sobreviver com valores, né, que acabam se defasando com o tempo, né? Daqui a pouquinho a gente vai ter orientações sobre tudo isso também, se é melhor parar agora ou continuar trabalhando, né? Porque o que a gente vê hoje na realidade aqui no Brasil é muitos aposentados, né, que se aposentaram e hoje precisam continuar trabalhando. Porque o salário que recebe hoje não tem possibilidade,
né, de sustentar a sua casa, não é isso que acontece? Acontece em vários casos, né? A pessoa tem que continuar trabalhando e sempre atrás aí de uma outra renda. A aposentadoria, na verdade, ela surge com o ideal da pessoa ter o seu merecido descanso depois de um tempo, né? Muitos têm que continuar trabalhando justamente para alimentar, né, para essa renda, né, de uma forma melhorada, né? Porém, é extremamente complicado esse fato, né? Em contrapartida, existem algumas pessoas que preferem ter, assim, uma diminuição do seu ritmo de atividade, continuar trabalhando também, para não parar de vez, né? Então, isso daí varia muito de pessoa para pessoa no Brasil. Porque infelizmente a gente tem algumas leis que favorecem alguns e outros não, né? Porque a gente percebe aí que no caso, por exemplo, dos políticos, né, eles se aposentam muito mais cedo e com um salário muito maior, né? E eu acho que isso também precisa ter um carinho, né, dos governantes para parar para pensar. Você já imaginou um trabalhador, né, que trabalha em situações até de risco muitas vezes, né, que depois de um longo tempo de trabalho precisa voltar a trabalhar, aposenta, né? Por causa, tem casos que aposenta até mais cedo, por causa do risco que é a profissão. E depois ainda que aposenta, que trabalha tanto tempo, igual meu pai, trabalhava 3 horários, né? Então, hora à noite, de manhã, de tarde, para educar os filhos, para cuidar de casa. Hoje ganha um salário que eu falo, meu Deus, né? E diante de tudo que ele fazia e da profissão que era, você olha para uma situação dessa e você fala, meu Deus, onde estão, né, as pessoas para tentar pensar na dignidade dessas pessoas que ajudam a construir o país? Exatamente. Às vezes passa a sensação de que os políticos, né, eles pensam que a pessoa deva contribuir a vida toda e na hora dela usufruir isso daí, né, de preferência ela não usufrua porque realmente ela já estaria aí no fim da vida. Mas a aposentadoria é importante para o Brasil porque a renda dos aposentados ainda auxilia dentro dos lares, né, das famílias. E às hoje vezes cada vez mais, né? Cada vez mais. Tanto é que existem planos aí para financiar dinheiro para aposentados, onde ele não precisa de uma série, né, de comprovações. Aliás, cuidado, né? Exatamente. Um alerta aí também. Muito, muito cuidado nessa hora, porque depois que se entra num desses financiamentos, geralmente com juros que são leoninos no país, a pessoa acaba realmente sendo prejudicada bastante, né, em relação a isso. Infelizmente ainda tem isso, né, pessoas que querem aproveitar da situação dos aposentados, mas não saber, né, o quanto vai precisar para o futuro, na hora da aposentadoria pode ser um risco. Se a pessoa não pensar nisso, calcular, por exemplo, quem tem plano de saúde hoje, né, certamente com o desligamento e tal, vai perder, né, para o futuro, não é isso, quando aposenta? Então, não saber disso, quanto eu vou precisar depois que eu deu aposentada, pode ser um risco? Porque às vezes a pessoa não calcula isso, né? Realmente é um risco não saber, né? Então a pessoa tem que ter uma ideia do padrão de vida que ela tem, o padrão de vida que ela quer manter e quanto ela deseja investir aí. Por exemplo, ela tem a opção de uma previdência privada, mas ela tem que pensar em ter um rendimento nessa previdência, pelo menos também incrementando para cerca de 70% também para cima, né, complementando aí os seus valores aí, justamente porque se ela não for, por exemplo, um aposentado que teve o regime estatutário, que tem um salário integral, se ela tiver realmente no INSS, né, e tiver o teto lá que ela aposenta, se ela conseguir aposentar no teto, ela mesmo assim ela vai ter a defasagem em relação à inflação e uma série de coisas aí, porque a inflação declarada muitas vezes a gente vê que ela também, medida por alguns órgãos governamentais, ela não parece muito real, né? Tanto é que as pessoas estão perdendo um pouco do seu poder aquisitivo.